Eu sei que tem gente que nasce para ser invisível, que aprende desde cedo a pedir licença até para existir. E talvez eu tenha sido uma dessas. Me chamo Helena, tenho 67 anos, e pela primeira vez na vida estou começando a entender o que é ser vista por mim mesma. Essa história começa com um bilhete. Uma folha dobrada em 4, com letras apressadas e uma frase que ecoou como tapa no rosto. Mãe, aqui é melhor para você. São só alguns dias. Melhor para mim. Melhor para mim. Ela disse isso com um sorriso travado, os olhos mirando o celular como se cada segundo com a tela desligada fosse um desperdício. A Luísa, minha filha única, minha menina. A razão pela qual, por décadas, eu acordei cedo, enfrentei ônibus lotado, vendi almoço para comprar janta, deixei de comprar roupas novas para ela ter livros. Era uma segunda-feira nublada. Aquelas nuvens que parecem anunciar que algo vai mudar, mesmo que a gente não saiba o quê. Entramos no carro e ela falou com aquela voz suave, ensaiada, como se estivesse vendendo uma ideia. Mãe, hoje quero te levar num lugar especial. Você vai gostar. É calmo, confortável, com gente da sua idade. É só por uns dias. Juro que vai ser bom. A última vez que eu vi esse tipo de promessa foi quando o pai dela jurou que ia voltar com as malas no fim da tarde. Eu estava com 2 meses de gravidez. Ele foi buscar cigarro e voltou 2 anos depois, para dizer que estava morando com outra pessoa. Mas com a Luísa, eu sempre acreditei que seria diferente. Eu fui tudo para ela. A mãe, o pai, a rede de apoio. Fui o colo no meio da madrugada e o guarda-chuva nos dias de tempestade emocional. Quando ela se separou, aquele divórcio arrastado e cheio de briga, fui eu quem apareceu com panela, colchão e coragem. Deixei meu apartamento para alugar e fui morar com ela. Dei meu nome para garantir crédito quando ela não tinha mais. Passei a viver num quartinho ao lado da lavanderia. E tudo bem. Eu dizia para mim mesma, é temporário. Mas as coisas temporárias têm o péssimo hábito de se tornar eternas quando a gente ama demais. O tal lugar especial era um asilo, pintado com cores neutras, flores artificiais na entrada e um portão automático que demorava para abrir, como se soubesse que ninguém entra ali por vontade própria. Ela me entregou uma malinha de rodinhas. Tem suas coisas aqui, mãe. Só o essencial. Eu volto domingo, tá? Vou viajar com o Marcelo e a mãe dele para BC. A gente combinou essa viagem faz tempo. Balneário Camboriú. A cidade que eu via só pela televisão, nas reportagens de final de ano. Ela ia com a sogra. A nova sogra. E eu ganhei um quarto com cama de madeira, travesseiro baixo e cheiro de lavanda vencida. Não chorei, não discuti, só entrei. O funcionário da recepção foi gentil. Me chamou de Dona Helena e ofereceu chá. Eu aceitei, como quem aceita a sentença. Sentei na cama e olhei pela janela. A vista era um muro bege. Tentei entender, tentei justificar. É só por uns dias, ela disse. Mas dentro de mim, algo rompeu. Não era tristeza, era vergonha. Um tipo de vergonha que não era minha, mas que eu sentia como se fosse. Passei a noite acordada, ouvindo o tic-tac do relógio e o ronco suave da senhora do quarto ao lado. Lembrei de quando a Luísa era pequena e teve febre. Fiquei 3 noites sem dormir, orando ao pé da cama. Lembrei do primeiro emprego dela, da calça social que costurei à mão porque ela não podia comprar uma nova. Lembrei de quando ela chorou por amor, e eu fui a primeira a dizer que ela merecia mais. E agora? Agora era eu quem chorava por dentro, e ninguém para dizer nada. Na manhã seguinte, tomei meu café com calma. Vesti minha melhor blusa, a única que ainda carregava meu perfume de casa. Fui até a recepção e pedi licença para usar o computador. A funcionária, educada, cedeu com um sorriso. Entrei no banco. Digitei minha senha com os dedos tremendo. E cancelei. Um por um. Cartão principal, cartões adicionais, conta conjunta. Tudo no meu nome. Tudo eu quem sustentava. Não por vingança, mas por respeito. Deixei um bilhete com a cuidadora. Obrigada por tudo, foi gentil, mas esse não é o meu lugar. Com carinho, Helena. Peguei minha mala. Liguei para uma amiga de infância, a Rosana, que morava perto da rodoviária. Preciso de um favor. Só para hoje à noite. Em 3 horas eu estava com uma passagem na mão. Destino? Balneário Camboriú. Não para encontrar a Luísa,
mas para me encontrar, porque dignidade não se aposenta, e coração de mãe também sabe se afastar. Eu já estava descendo para BC, de salto baixo, batom novo e alma lavada. Se tem uma coisa que eu aprendi com a vida é que o desprezo nem sempre grita. Às vezes ele vem vestido de silêncio, de frases pela metade, de um pedido sutil para que você fique mais no quarto hoje, mãe, só para não atrapalhar. Foi assim que tudo começou a mudar. A Luísa sempre foi uma menina determinada, inteligente, cheia de opinião. Herdou isso de mim, eu acho. Mas com o tempo, aquilo que era brilho virou pressa. E o que antes era cumplicidade virou distância. Depois que ela se separou, a casa ficou triste. Eu via no olhar dela um cansaço que não era físico. Era um cansaço de alma. E foi por isso que fui. Deixei meu apartamento, aquele que lutei anos para comprar, e aluguei. Disse que era por pouco tempo, só até ela se reerguer. Levei minhas coisas em 2 malas, como quem muda de endereço e também de papel. De mãe para cuidadora, de mulher para coadjuvante. No começo, era bom. A gente almoçava juntas, ria de bobagens na televisão. Eu fazia sopa nos dias frios, deixava bilhetinhos no espelho com frases que ela gostava. Vai passar. Você é mais forte do que pensa. Te amo, filha. Ela nunca respondeu. Mas eu pensava, é o luto da separação. Logo ela volta. Voltou sim, mas diferente, mais distante. Começou a chegar tarde, a esconder o celular, a sorrir sozinha enquanto escrevia mensagens. Foi aí que conheci, ou melhor, ouvi falar, do Marcelo. Um tal de empresário do setor hoteleiro. Nunca me foi apresentado de verdade. Ele vinha, mas eu era convidada a não aparecer muito. Mãe, hoje o Marcelo vai passar aqui rapidinho, tá? Fica no seu quartinho, só por hoje. Depois a gente conversa. Depois. Sempre depois. Comecei a perceber que a presença dele causava desconforto em mim. Não porque eu sentia ciúme, Deus me livre, mas porque toda vez que ele vinha, eu sumia, e ela deixava. Sumir virou meu lugar. Um dia, ouvi sem querer uma conversa dos dois. Eu estava na cozinha, lavando uma xícara, e eles no quarto dela. A porta não fechava direito. Ele perguntou, você ainda mora com sua mãe? Ela respondeu num tom que nunca vou esquecer. Por enquanto. Ela me ajudou muito, mas sabe como é. É simples demais. Não combina com o ambiente da minha nova vida. Aquilo bateu em mim como pedra. Simples demais. Como se simplicidade fosse defeito. Como se o fato de eu ter andado de ônibus a vida inteira, usado roupa repetida e comprado móveis usados me tornasse menos digna. Naquela noite não jantei. Fiquei sentada na cama, olhando o teto. Me senti um móvel antigo. Útil, mas ultrapassado. Depois disso, as viagens começaram a surgir. Passeios que não me incluíam. Convites sem espaço para mais um. E então, a tal viagem para Balneário Camboriú. Eu ouvi ela falando no telefone com a mãe do Marcelo. Vai ser maravilhoso. Vamos só nós, a família. Um momento íntimo, sem interferências. Interferência. Eu virei uma interferência. Na semana seguinte, ela chegou com a ideia do tal lugar especial. Disse que eu ia descansar, que era só por uns dias, que o lugar era bonito, organizado, com senhoras da minha idade. Eu aceitei, porque mãe tem esse dom ingrato de acreditar até quando já sabe a resposta. Mas no fundo, eu já sabia. Eu fui deixada lá não para descansar, mas para desaparecer. No caminho, ela tocou numa playlist animada. Cantava baixinho, como se estivesse indo para uma festa. Eu, no banco do passageiro, segurava uma mala com 2 mudas de roupa e um par de chinelos. Você vai gostar, mãe. A mãe do Marcelo disse que o lugar é ótimo. E você precisa de um tempo para você, né? A mãe do Marcelo. Aquela sim era digna de viajar com ela. Quando o portão do asilo se abriu, eu senti um arrepio. O lugar era bonito por fora, mas havia algo frio ali. Um silêncio que me incomodava. Ela me entregou o bilhete dobrado e me deu um beijo na testa. Te amo, tá? Fiquei olhando o carro sumir na rua. E ali, no meio do pátio florido, eu entendi. Não era sobre cansaço. Era sobre vergonha. Depois que bloqueei os cartões, sentei no banco de trás do ônibus rumo ao ABC. Olhei pela janela e respirei fundo. No assento ao lado, uma moça perguntou. Primeira vez na cidade?
Primeira vez indo para mim mesma, respondi. Porque ali, naquele ônibus rodando pela estrada, eu não era mais a mãe que esperava no quartinho. Era só Helena. Simples? Talvez, mas invisível. Nunca mais. Descer naquele terminal rodoviário foi como sair de uma concha. O vento tinha cheiro de sal, os carros passavam devagar, como se a cidade inteira tivesse aprendido a não ter pressa. Balneário Camboriú não me esperava, e mesmo assim me recebeu com gentileza. Comprei um cafezinho numa lanchonete ali perto. Sentei numa mesa de plástico, coloquei minha mala ao lado e fiquei observando o movimento. Famílias rindo, jovens tirando selfies, senhoras elegantes com roupas claras e bolsas de grife. Por um instante, pensei em voltar. Pensei se não era absurdo estar ali, sozinha, com 67 anos, com a conta bancária bloqueada para terceiros e uma dor no peito que ainda latejava. Mas aí, uma criança passou correndo por mim e sorriu. Um daqueles sorrisos espontâneos, sem julgamento. E eu sorri de volta. Talvez fosse isso que eu precisava, ser vista sem ser medida. Peguei um táxi simples e pedi ao motorista que me levasse até a orla. Não tinha reserva em hotel nenhum, só o desejo de ver o mar. E quando o mar apareceu, como foi bonito! A água refletia o céu como um espelho líquido e o sol parecia ter sido desenhado só para mim naquele dia. Pedi para parar numa pousada modesta. A recepcionista era uma moça jovem, educada, chamada Bianca. Quando me viu, ofereceu um quarto com varanda e café incluso. "Vai ficar muitos dias, dona?" Ela perguntou. "Não sei. Talvez só o suficiente para lembrar quem eu sou." O quarto era simples, limpo e silencioso. Tinha uma cama macia, uma cadeira de balanço na varanda e uma garrafa de água sobre a cômoda. Sentei ali, tirei os sapatos e senti o chão frio. E pela primeira vez em muitos anos, eu não me senti intrusa. Liguei a televisão, mas desliguei logo. O som me incomodava. Estava acostumada ao silêncio. Mas agora ele era meu, e não imposto por ninguém. Peguei meu espelho de bolsa e me olhei. Não com crítica, como eu fazia em casa, tentando esconder os cabelos brancos ou os vincos no canto dos olhos. Me olhei com bondade. Me vi bonita. Não como as revistas ensinam, mas bonita porque, enfim, eu estava ali, inteira, de pé, mesmo depois de tudo. Na manhã seguinte, coloquei um vestido leve, um dos poucos que trouxe, e fui caminhar pela areia. Os pés afundavam devagar, e o mar vinha beijar minhas canelas como se me dissesse: "Você pertence." Parei numa barraca de água de coco. O senhor que atendia, de barba branca e sorriso largo, puxou conversa. "Sozinha por aqui, moça?" "Acompanhada de mim mesma", respondi. Ele riu. "A melhor companhia que existe." E eu concordei. Pela primeira vez, sem mentir. Mais tarde, sentei num banco à beira-mar e observei os grupos ao redor. E ali, naquele momento, percebi uma coisa. Não era a cidade o problema, nem os outros. Era o modo como eu me permiti ser tratada durante tanto tempo. Sempre me diminuindo, sempre esperando que alguém me dissesse: "Você é suficiente." Eu era suficiente. Sempre fui. No fim da tarde, recebi uma mensagem da Luísa. "Mãe, tentei te ligar. Onde você está? O banco bloqueou tudo. Não consigo usar meus cartões. Por favor, me responde. Estou desesperada." Não respondi. Apaguei a notificação. Ela queria saber onde eu estava? Que perguntasse com sinceridade, não por conveniência. Jantei sozinha naquela noite, num restaurante pequeno com toalhas quadriculadas e música instrumental. O garçom me tratou com um respeito calmo, sem pressa, como se eu fosse uma cliente importante. Pedi um prato que nunca tive coragem de pedir antes: risoto de camarão. Quando chegou, tirei uma foto. Não para postar, mas para lembrar que eu também merecia momentos bonitos. Voltei andando até a pousada, com os cabelos soltos e o coração menos apertado. Lá da varanda, antes de dormir, olhei o céu. E pensei na vida inteira que vivia escondida atrás da palavra mãe. Como se fosse proibido ser mais do que isso. Como se meu valor só existisse enquanto eu estivesse servindo alguém. Mas agora era só eu. E mesmo doendo, era libertador. Naquela noite dormi como há muito tempo não dormia. Sozinha, em paz.
sem medo de ser um incômodo. Acordei com o celular vibrando em cima da cômoda, 3 chamadas perdidas, 4 mensagens novas, todas da mesma pessoa, Luísa. O sol ainda não tinha nascido por completo. A luz invadia o quarto devagarinho, como se pedisse licença. Sentei na beira da cama, respirei fundo e encarei a tela. Mãe, por favor, me responde. Você sumiu. Eu estou desesperada. Bloquearam meu cartão no restaurante. Eu passei vergonha. Onde você tá? Me liga agora. Desesperada. Passou vergonha. Engraçado, né? Justamente ela, que me fez sumir como quem esconde uma mancha da toalha da mesa, que me trancou num lugar de silêncio enquanto sorria para novas companhias, que disse, com todas as letras, que eu era simples demais para conviver com a nova vida dela. Agora sentia vergonha. Levantei com calma, peguei minha escova de cabelo e fui até o espelho do banheiro. Me olhei de novo, dessa vez, sem medo de ver as marcas do tempo. Cada ruga no meu rosto carregava um nome, um cansaço, uma noite mal dormida por alguém que não era eu. Eu sabia reconhecer as dobras da minha história. E naquele espelho, pela primeira vez, elas não me doíam. Voltei pro quarto, me sentei na cadeira da varanda e fiquei ali por um tempo. O mar ainda sussurrava lá embaixo. E foi naquele momento que as lembranças começaram a vir, uma atrás da outra, como ondas quebrando na minha memória. Eu lembrava dela pequena, Luísa, com os cabelos grudados na testa de tanto correr. Lembrava de quando ela caiu da bicicleta e gritou meu nome antes mesmo de bater no chão. De quando teve febre alta e dormiu abraçada em mim a noite toda. Lembrava de cada aniversário que fiz sozinha, colando balões com fita crepe e assoprando bolo com vela torta. Lembrava dos trabalhos da escola que ela apresentava dizendo: "Foi minha mãe que ajudou." Sim, eu ajudei. Ajudei a ser tudo que ela é hoje. Cada parte dela foi construída sobre os tijolos que eu carreguei. Mas também lembrei dos silêncios. Do dia em que ela passou no vestibular e me disse num tom seco: "Mãe, não precisa me acompanhar. Eu vou com o pai da Marina." Do dia em que reformou a casa e disse que não ia gastar com meu quartinho agora, tá? Ou daquele aniversário meu em que ela chegou só à noite, sem presente, sem abraço, só com um: "Ai, desculpa, o dia foi corrido." E eu aceitava, porque mãe aceita. Mas aceitar não é esquecer, é só guardar, às vezes por tempo demais. Voltei a olhar o celular, pensei em responder. Mas aí, mais uma mensagem apareceu. "Você tá me punindo? Que mal eu te fiz?" Fechei os olhos e segurei as lágrimas, porque essa era a pior parte, quando fazem a gente duvidar da própria dor. Quando jogam a culpa no colo da gente como se fosse um cobertor pesado demais para questionar. Me levantei. Tomei um banho demorado, vesti uma roupa clara e fui caminhar pela orla. Precisava respirar. Enquanto andava, notei uma senhora sentada num banco, com os olhos fechados e um sorriso calmo. Devia ter uns 80 anos. Usava um lenço colorido e sandálias de couro. Me aproximei devagar e ela abriu os olhos. "Bom dia", disse ela. "Bom dia", respondi sorrindo. "A senhora é daqui?" "Não, tô só de passagem." Ela assentiu. E então disse uma coisa que me atravessou inteira. Às vezes a gente precisa sair do lugar onde todo mundo nos vê como um pedaço de mobília. Só assim para lembrar que ainda temos voz. Aquilo me deu um nó na garganta. Era como se ela soubesse tudo, sem saber nada. Conversamos por alguns minutos. Ela se chamava Odete. Era viúva, morava sozinha há anos e dizia que a melhor companhia da vida era o próprio silêncio. Nos despedimos com um aperto de mão, um daqueles apertos que dizem: "Eu vejo você." Voltei para a pousada sentindo um tipo novo de força. Não era raiva, era clareza. Subi para o quarto, me sentei na cama e reli todas as mensagens da minha filha. Algumas pediam desculpas, outras exigiam resposta. Uma delas dizia: "Como você teve coragem de fazer isso comigo?" Ah, minha filha, coragem eu tive quando dormi no sofá da fábrica para não te deixar sem leite. Coragem eu tive quando fui sozinha registrar seu nome porque ninguém quis ir comigo. Coragem eu tive quando aceitei morar num quartinho dos fundos, enquanto você refazia sua vida e me dizia, com os olhos, que eu devia sumir quando as visitas chegassem.
Fazer o que fiz agora foi só sobrevivência. Eu não estava sumindo por maldade. Eu estava existindo finalmente. Peguei um caderno da gaveta do criado mudo da pousada. Abri na primeira página e escrevi: lista de coisas que eu ainda quero fazer. Primeiro item: ficar numa praia até o pôr do sol sem olhar o relógio. Segundo item: comer algo que nunca tive coragem. Terceiro: não me desculpar por ser quem eu sou. Fechei o caderno, respirei fundo, sorri. O celular vibrou de novo. Dessa vez desliguei, porque agora quem precisava de resposta não era eu. A gente passa tanto tempo tentando ser aceita que esquece de perguntar se o lugar que nos rejeita merece nossa presença. Foi esse pensamento que me acordou naquela manhã, antes mesmo do sol aparecer por completo. O céu, em Balneário Camboriú, parecia estar em silêncio comigo. Nem vento, nem barulho. Só uma luz azulada atravessando a cortina e me lembrando que mais um dia tinha começado, mas que esse, diferente dos outros, seria meu por inteiro. Levantei devagar. As pernas ainda sentiam o peso dos dias anteriores. Não o peso da idade, não. Era outro tipo de cansaço. O de quem carregou por anos o peso de ser esquecida viva. Abri a janela da varanda. A rua já se mexia aos poucos. Gente indo trabalhar, gente indo caminhar, gente indo ser alguém. E eu, pela primeira vez, sem obrigação de ser nada para ninguém. Sentei na cadeira da varanda, como vinha fazendo todas as manhãs desde que cheguei. Só que naquele dia, algo era diferente. Pela primeira vez, eu não estava esperando a próxima notificação no celular. Pela primeira vez, eu não estava presa à expectativa de uma mensagem arrependida. A verdade é que eu não esperava mais nada de ninguém. E era exatamente aí que estava a liberdade. Desci, tomei café na pousada, agradeci a moça da recepção e saí sem rumo. Andei por ruas que ainda não conhecia, entrei em uma feirinha de artesanato, conversei com uma senhora que vendia colares de pedra e ouvi histórias que não eram minhas, mas que de alguma forma me curavam também. Comprei um colar. Não pelo colar em si, mas porque me senti autorizada a me dar algo bonito. À tarde, voltei para a orla. O mar estava mais agitado, espumando nas bordas, como se quisesse conversar. Sentei num banco de concreto e fiquei olhando as ondas. Reparei em uma família com 3 crianças. A mãe, exausta. O pai, tentando organizar tudo. E a avó. Aquela sim me chamou a atenção. Com o cabelo preso num coque e um sorriso paciente no rosto. Ela ajudava sem se apagar. Existia ali com dignidade. Aquilo me tocou. Porque eu percebi que, diferente de mim, ela não estava sendo tolerada. Estava sendo incluída. E foi nesse instante que eu tomei minha decisão. Eu não ia voltar. Não para aquela casa onde minha presença era desconforto. Não para aquele quarto nos fundos que chamavam de espaço provisório, há anos. Não para os te amo, que só vinham quando algo faltava no cartão. Eu não ia voltar para ser tolerada. Voltei para a pousada, entrei no meu quarto e tirei do armário a minha única mala. Coloquei sobre a cama e fiquei olhando. Ela ainda estava quase cheia. Eu quase não tirei nada de dentro dela nos últimos dias. Como se, no fundo, ainda não tivesse acreditado que merecia ficar. Mas agora era diferente. Abri a mala, esvaziei tudo. Coloquei as roupas nas gavetas, o sapato no canto do armário, a escova no potinho do banheiro. Pela primeira vez desde que fui deixada naquele asilo, eu desfiz as malas com intenção. Aquele quarto era simples, mas me acolhia. Peguei o celular. Estava com 14 mensagens não lidas da Luísa. Algumas implorando, outras me culpando. Uma delas dizia: se você não voltar até domingo, vou entender que não quer mais fazer parte da minha vida. Li, reli, e então respondi. Com calma, com a firmeza que só vem quando a gente se conhece por inteiro. Luísa, eu nunca deixei de fazer parte da sua vida, mas agora estou decidindo voltar a fazer parte da minha. Apertei enviar e desliguei o celular. Coloquei ele na gaveta e fui até a varanda. Chorava, mas não de dor. Era alívio. Alívio de não ter mais que pedir espaço. Alívio de não precisar mais disfarçar. Naquela noite, fui jantar em um restaurante que passava ao lado da rua sempre que saía para caminhar. Um lugar simples.
iluminado com luzes amarelas penduradas no teto e cheiro de pão fresco saindo da cozinha. Sentei sozinha, como vinha fazendo, mas dessa vez sem me sentir solitária. O garçom veio e perguntou: "Está esperando alguém?" Sorri. "Não, hoje não espero mais ninguém." E aquela frase me fez bem, como se tivesse tirado um nó da garganta. Comi devagar, saboreei tudo. Cada garfada era uma lembrança que eu deixava para trás. Quando terminei, me levantei e caminhei de volta olhando a cidade como quem agradece, como quem, mesmo sem ter tudo, já tem o que importa. Antes de dormir, escrevi uma carta, não para minha filha, mas para mim mesma. Querida Helena, você passou a vida inteira amando com tudo que tinha. Agora é hora de aprender a se amar também. Você não foi feita para ficar nos bastidores da própria história. Você tem voz, você tem valor, e você tem todo o direito de escolher a sua paz. Não volte, não se encolha, não se desculpe. Assinado, a mulher que você está se tornando. Dobrei a carta, coloquei dentro do meu caderno de anotações e dormi. Naquela noite, pela primeira vez, sonhei comigo mesma. E no sonho, eu estava dançando sozinha na beira do mar. A gente pensa que liberdade é uma coisa grandiosa, cheia de fogos de artifício, com aplausos e plateia. Mas não é. Liberdade, de verdade, às vezes é só escolher onde tomar o café da manhã sem pedir permissão. É andar pela rua sem medo de incomodar. É entrar numa loja e saber que você não precisa se explicar para estar ali. Na manhã seguinte, acordei com o canto de um passarinho na sacada. Era pequeno, meio cinza, com um biquinho fino e um canto repetitivo, quase insistente. Fiquei observando ele por alguns minutos. Parecia que queria me chamar para a vida. E eu fui. Coloquei um vestido claro, prendi o cabelo num coque leve e desci até a recepção. A moça, Bianca, sorriu como sempre. "Dormiu bem, dona Helena?" "Melhor que em muitos anos", respondi com sinceridade. Saí para caminhar. Não havia mais pressa em mim. Nem vazio, apenas presença. Fui até uma banca de jornal e comprei um caderninho novo, desses simples, de capa dura. Pedi também uma caneta azul, daquelas que deslizam fácil no papel. Queria anotar as ideias que vinham na cabeça desde que pisei naquela cidade. Sentei num banco de pedra, de frente para o mar. Abri o caderno e escrevi na primeira página: "Coisas que quero manter." E comecei a lista. Caminhar de manhã sem celular. Tomar café sozinha com calma. Parar de me explicar tanto. Me permitir rir em paz. Não aceitar mais migalhas emocionais. Manter distância do que me reduz. Voltar a escrever. Sim, voltar a escrever. Porque houve um tempo, lá atrás, em que eu escrevia. Antes da maternidade, da correria, dos boletos, do mundo me empurrar para fora de mim. Escrevia cartas, poesias, pequenas histórias, sempre em segredo. Voltei para a pousada com essa vontade no peito. Na recepção, perguntei se havia alguma biblioteca comunitária na cidade. Bianca me disse que sim. Uma bem charmosa, num bairro perto do centro, mantida por voluntários. Peguei o endereço, subi para o quarto, me troquei e fui. A biblioteca era pequena, acolhedora, com estantes de madeira e cheiro de páginas antigas. A moça que cuidava do lugar, Cecília, me recebeu como se me conhecesse. "Pode sentar onde quiser, querida. Aqui todo mundo é bem-vindo." Peguei um livro qualquer. Não importava o título. Eu queria era o silêncio das páginas, o som do papel virando, o prazer de estar num lugar onde ninguém me olhava com pena ou pressa. Depois de 1 hora ali dentro, senti vontade de fazer algo novo. Me aproximei da Cecília e perguntei: "Vocês precisam de ajuda por aqui?" Ela me olhou surpresa. "Sempre! A gente precisa de gente para organizar os livros, para fazer leitura em voz alta para os idosos e até para escrever cartinhas para os nossos doadores." "A senhora escreve?" Sorri. "Escrevo. E acho que está na hora de voltar a praticar." Ela me entregou um bloquinho com algumas orientações. Nada muito formal, coisa simples. Uma frase de agradecimento aqui, uma dedicatória acolá. Era exatamente o tipo de gentileza que eu sabia fazer. Saí de lá com um propósito, e aquilo me fez tão bem. Voltei para a pousada, andando devagar. No caminho, passei em frente a um salão pequeno, de fachada modesta. Uma placa na porta dizia: "Corte, Plus, Escova 30. Entrei por impulso.
A moça do salão, chamada Carla, me recebeu com um sorriso grande demais para o tamanho do lugar. O que vamos fazer hoje? Cortar. Só isso. Tirar um pouco do peso antigo. Ela entendeu. Me tratou com delicadeza. Perguntou pouco, mas olhou nos olhos quando precisava. E quando terminou, me mostrou no espelho. Olha só, uma nova mulher. Olhei e concordei. Não porque o cabelo estava diferente, mas porque, pela primeira vez, o que estava fora combinava com o que estava nascendo por dentro. Voltei para a pousada com o coração leve e a cabeça também, literalmente. Jantei um prato simples, sentei na varanda, abri meu novo caderno e escrevi mais uma página. Hoje eu fui útil. Não porque me cobraram, mas porque eu quis. Fiz algo por mim. E ninguém reclamou. Hoje eu existi do meu jeito e fui respeitada em silêncio. Naquela noite, não liguei o celular. Nem por curiosidade. Ele estava desligado havia 2 dias. E que paz isso me dava. O mundo lá fora podia estar em colapso, mas dentro de mim, pela primeira vez, havia espaço. Espaço para mim, para minha rotina, para minha nova maneira de viver. E dormir com essa certeza foi o maior luxo da minha vida. Já fazia quase uma semana desde a última vez que olhei meu celular. Estava desligado, guardado na gaveta da cômoda, como um pedaço de um passado que não me servia mais. Naquela manhã, acordei com o som das ondas mais forte que o normal. A cidade estava viva. Gente caminhando, rindo, vivendo. E eu, no meio disso tudo, sem dever nada a ninguém. Desci para tomar café. A mesa do salão da pousada já tinha alguns hóspedes. Cumprimentei com um sorriso e me sentei perto da janela. Pedi pão com manteiga, café preto e um mamão fatiado. Era simples, mas era meu. Escolhido por mim. Saboreado por mim. Depois do café, caminhei até a biblioteca. Passei parte da manhã ajudando a organizar doações, etiquetar livros novos e responder bilhetes de leitores anônimos que deixavam mensagens de gratidão. Cada palavra que escrevia era como uma costura interna. Ponto por ponto, eu me refazia. No final do expediente, a Cecília, aquela mesma moça que me acolheu desde o primeiro dia, me chamou de lado. Dona Helena, desculpa me meter, mas tem alguém ligando aqui há 2 dias perguntando se a senhora frequenta o nosso espaço. Meu coração bateu mais forte por 1 segundo, mas foi só 1 segundo. Disse que é sua filha, Luísa. Cecília me olhou com cuidado, como quem entrega um segredo. A senhora quer que eu diga alguma coisa? Respirei fundo. Diga que eu passo bem e que agora só atendo pessoalmente quem me trata com respeito. Ela sorriu. Pode deixar. Voltei para a pousada com os passos mais firmes. Aquilo me confirmou o que eu já sentia. A ausência também fala. E às vezes fala mais alto que o grito. Até ali ela achava que era só um susto, um gesto momentâneo, algo passageiro, como sempre fui. Mas quando o silêncio dura, ele começa a doer, porque obriga o outro a se ouvir. E Luísa, talvez pela primeira vez, estava tendo que escutar a si mesma. Naquela noite, decidi ligar o celular, só para ver. Liguei. Esperei o sistema carregar. Uma chuva de notificações tomou a tela. Mensagens de texto, áudios, chamadas perdidas. Algumas do Marcelo, inclusive. Ouvi apenas o último áudio dela, por curiosidade. A voz era trêmula. Mãe, eu tô preocupada. Você sumiu. O banco diz que você bloqueou tudo e eu não sei nem por onde começar a resolver. Por favor, me liga. Eu já entendi que errei, tá? Mas pelo amor de Deus, não me deixa no escuro assim. Me diz onde você tá. Me diz se tá viva. Me diz que não me odeia. Apertei o botão e desliguei o áudio. Não era ódio. Nunca foi. Mas também não era amor o que ela me dava. Era conveniência, presença útil, carinho medido. E isso também adoece. Poderia responder. Poderia aliviar o sofrimento dela com uma linha, uma frase curta. Estou bem. Mas por que seria meu papel acalmar quem me feriu e seguiu em frente, como se eu fosse descartável? Naquela noite, ao invés de responder, fui à praia. Era uma sexta-feira. O calçadão estava cheio, mas encontrei um espaço tranquilo num canto da areia. Tirei os chinelos, afundei os pés e fiquei ali. O mar vinha, tocava, recuava, como a vida,
como os afetos, como as pessoas. Senti vontade de dançar, não com o corpo, mas com a alma. Aquela sensação de leveza que só vem quando a gente finalmente entende que não precisa provar mais nada. E foi nesse exato momento que uma senhora se sentou ao meu lado. Era a Dona Odete, aquela mesma com quem conversei dias atrás. Achei que fosse te ver de novo por aqui, ela disse com a voz calma. E eu achei que não ia mais querer voltar para casa, respondi sem tirar os olhos do mar. Ela sorriu. Então a senhora descobriu, né? Descobriu o quê? Que às vezes a gente precisa sumir para se encontrar e depois não voltar, pelo menos não para o mesmo lugar, nem com o mesmo papel. Ficamos em silêncio por um tempo, um silêncio bom, de entendimento. Antes de se levantar, ela me tocou no ombro e disse: quando alguém pergunta por você com desespero, é porque percebeu que perdeu, mas nem sempre merece encontrar de novo. Voltei para a pousada com essa frase dançando na cabeça. Peguei meu caderno, escrevi mais uma página. Ela está me procurando, mas não por mim, por aquilo que eu resolvia, por aquilo que eu bancava, por aquilo que eu silenciava. Mas agora, eu sou só Helena, e essa versão, minha filha, não está mais à venda. Fechei o caderno, deixei o celular desligado de novo e dormi com o barulho do mar batendo lá fora. Não era mais dor, era despedida. De uma vida que já não me servia e de uma mulher que agora sabia exatamente o que merecia. O telefone da recepção tocou logo depois do café. Era para mim. Bianca, sempre discreta, veio até a mesa e disse baixinho: Dona Helena, é do banco. Disseram que a senhora pediu para ser avisada quando os documentos estivessem prontos. Assenti. Peguei minha bolsa, agradeci e caminhei até a recepção. Atendi com calma. Bom dia, aqui é Helena. Do outro lado, uma voz formal. Dona Helena, tudo certo por aqui. Os documentos foram assinados digitalmente e já estão em andamento. A senhora deseja continuar com a retirada dos cartões vinculados e com o pedido de venda do imóvel? Fechei os olhos por um segundo. Respirei fundo e respondi: sim, quero continuar com tudo. E com urgência. O homem confirmou, agradeceu e desligou. A conversa durou menos de 2 minutos. Mas mudou anos da minha vida, porque naquele momento eu estava cortando os últimos fios que me prendiam a uma história mal contada. A casa onde morei com minha filha, aquela onde eu fui encaixada num quartinho nos fundos, onde me pediam silêncio quando o namorado dela vinha, onde minha presença era tolerada, mas nunca celebrada. Aquela casa era minha, estava no meu nome, foi com meu dinheiro que ela conseguiu reformar. Foi com minha assinatura que ela conseguiu crédito depois do divórcio. Eu doei tudo de mim achando que amor se pagava com esforço. Mas amor não se paga. Amor se troca. E o que ela me dava em troca era migalha. Então decidi vender. Porque uma casa onde você tem que andar de cabeça baixa não é lar, é depósito. E eu não nasci para ser coisa guardada. Voltei para o quarto e peguei meus documentos. Conferi tudo. Não havia arrependimento. Só uma firmeza silenciosa que eu nunca tinha sentido antes. Não era vingança. Era justiça pessoal. Era dignidade em forma de escritura. Naquela tarde, fui até uma imobiliária. Uma dessas com cheiro de tinta nova, ar-condicionado gelado demais e atendentes sorridentes. Me apresentei, expliquei a situação, mostrei a matrícula do imóvel e pedi descrição total no processo. Quero discrição e agilidade. Não quero que minha filha saiba antes da hora. Isso aqui é uma decisão minha. O corretor me olhou com um misto de respeito e espanto, como se estivesse diante de alguém que acabou de acordar de um sono de décadas. Assinamos os papéis. Ele ficou de me avisar assim que houvesse proposta. E ali, naquela cadeira de couro desconfortável, eu entendi que estava comprando de volta algo muito maior do que aquele imóvel, minha liberdade. Saí da imobiliária e fui direto à papelaria. Comprei envelopes, papéis de carta e uma pasta nova. Queria guardar cada documento, cada comprovante com zelo. Porque a mulher que um dia só guardava contas, agora guardava escolhas. À noite, sentei na varanda da pousada com uma xícara de chá e o mar sussurrando lá no fundo. Pensei em como a vida inteira me ensinaram que mãe perdoa tudo, que mãe sempre volta, que mãe não mede esforço. Mas sabe o que nunca me disseram?
que mãe também cansa, que mãe também tem limites, que mãe também pode ir embora, não com ódio, mas com maturidade, com amor próprio, com consciência de que, se continuar, vai se desfazer inteira. Na manhã seguinte, o celular tocou. Era a Luísa. Não atendi. Tocou de novo. Dessa vez, um número diferente. Atendi. Do outro lado, uma voz tensa. Mãe? Sou eu. Por favor, não desliga. Fiquei em silêncio. Ela continuou. O banco avisou que a casa foi colocada à venda. Você vai mesmo fazer isso? Falei com calma. Vou. Mas essa é a minha casa. Não, Luísa. Essa sempre foi a minha casa. Você só morava nela. E esqueceu disso quando passou a me tratar como hóspede. Do outro lado da linha, silêncio. Mãe, eu não entendo por que você está fazendo isso agora. Por que desse jeito? Porque agora eu tenho tempo, tenho força e tenho paz. E uma mulher com paz toma decisões que uma mulher cansada nunca conseguiria. Ela quis argumentar. Disse que não sabia, que não percebeu, que tudo foi rápido demais. Eu escutei, mas não voltei atrás. Luísa, eu te amo, mas o amor que me obriga a desaparecer para você brilhar, esse amor não me serve mais. E desliguei, sem escândalo, sem raiva, só certeza. Fechei os olhos e deixei o telefone escorregar da minha mão até a cama. Olhei para o teto e me senti leve. Não porque eu havia vencido, mas porque finalmente eu não estava mais perdendo a mim mesma. No fim do dia, voltei à biblioteca. Ajudei com as etiquetas. Tomei café com bolacha caseira. Recebi um abraço da Cecília. Tem algo diferente na senhora hoje, ela comentou. Tem sim. Tem menos bagagem. E mais Helena. Naquela noite, não escrevi no caderno. Fiz algo melhor. Fiquei em silêncio comigo mesma. E ouvi. E o que ouvi foi bonito. Um coração que voltou a bater no próprio compasso. Ela apareceu no final da tarde. Eu estava sentada na varanda da pousada, tomando chá de camomila, observando os prédios dourados pelo pôr do sol. A cidade inteira parecia coberta por uma luz morna, quase mansa. E no meio dessa calmaria, veio ela, Luísa. Parou do outro lado da rua, me viu e hesitou. Trazia o cabelo preso, os olhos inchados e um vestido que certamente usaria num dos jantares elegantes com o Marcelo. Mas naquele momento, ela parecia pequena, deslocada da própria roupa, como se nem ela mais coubesse dentro do papel que escolheu. Atravessei o olhar com o dela. Não sorri, não fugi, apenas esperei. Ela atravessou a rua com passos curtos. Parou em frente à varanda, do lado de fora. Posso subir? Assenti com um leve movimento de cabeça. Minutos depois, ela se aproximava devagar, olhando cada canto da pousada como se aquele lugar dissesse coisas que ela nunca quis ouvir. Sentou-se na cadeira ao meu lado sem pedir. O silêncio veio primeiro. Depois, ela. Eu não vim brigar. Continuei em silêncio. Eu só queria entender. Por que você não me respondeu? Por que sumiu assim? Olhei para frente. O mar ainda visível entre os prédios. E só então falei. Porque eu cansei de gritar para quem nunca me escutava. Ela abaixou a cabeça. A voz saiu mais baixa. Eu sei que errei. Eu sei que fui injusta. Mas, mãe, a senhora não podia simplesmente desaparecer. Eu estava contando com você. Virei lentamente o rosto e encarei. Você sempre contou comigo, mas nunca me perguntou se eu podia, se eu queria, se eu estava bem. Ela se calou. Continuei. Eu virei figurante na sua vida, Luísa. Era útil quando precisava pagar algo, quando faltava companhia, quando queria se sentir menos sozinha. Mas bastou você encontrar um novo cenário, e eu virei excesso. Ela começou a chorar. Não aqueles choros desesperados. Era um choro contido, de vergonha, de descoberta. Eu senti sua falta. Juro que senti. Senti a sua falta também. Mas sentir falta não é o mesmo que saber valorizar. E o que você sentia falta era da serva, não da mãe. Ela tentou argumentar, mas não tinha palavras. Quando você me deixou naquele asilo, com um bilhete dobrado no bolso, dizendo que era o melhor para mim, você não pensou em mim. Pensou em conveniência, em imagem, em status.
Eu era simples demais para o seu novo mundo. Ela começou a balançar a cabeça, negando, tentando apagar o que já estava dito. Você sabe que não é verdade. Então me diga, por que não me levou junto para BC? Por que me escondeu? Ela não respondeu, só chorou. E naquele momento eu entendi. Ela não tinha vindo me reconquistar. Tinha vindo buscar absolvição, alívio, perdão instantâneo para uma culpa que ainda nem sabia carregar. Mas eu não estava ali para aliviar ninguém. Luísa, eu te amo. Isso nunca vai mudar. Mas eu não vou mais morar com você. Não vou mais servir de pano de fundo para suas decisões. E, principalmente, eu não vou mais voltar a caber em espaços apertados, só para não incomodar. Ela tentou pegar minha mão. Eu retirei com calma. Eu tô em paz. Pela primeira vez em muito tempo. E essa paz, eu não vou trocar por mais uma tentativa frustrada de caber no seu mundo. Ela assentiu, chorando baixo. A casa vai ser vendida. Já está em processo. Você vai precisar encontrar outro lugar para morar. E não, isso não é punição. É consequência de anos de descuido, de anos de silêncio. Ela tentou respirar fundo, como quem engole o orgulho. E o que a senhora quer de mim agora? Olhei firme. Nada. Não quero mais nada. Se um dia você quiser vir me ver, será bem-vinda. Mas venha como filha, não como devedora, não como quem implora, e sim como quem finalmente reconhece. Ela se levantou devagar, me olhou nos olhos. Eu não sei se consigo mudar tudo de uma vez. Eu também não. Levei 67 anos para mudar. Mas agora que mudei, não volto atrás. Ela desceu as escadas sem dizer mais nada. Eu fiquei ali, olhando o céu, o dia escurecendo, e me dei conta. Durante a vida toda, eu fui esperada, cobrada, exigida. Agora, eu era ouvida. E quando a gente é ouvida de verdade, até o silêncio passa a ter voz. Fazia sol naquele domingo. Um sol quente, dourado, que batia nas calçadas de Balneário Camboriú como se fosse bênção. Eu já conhecia aquela luz, mas naquela manhã, ela parecia me ver também. A cidade seguia seu ritmo. Crianças correndo pelo calçadão, senhores jogando conversa fora na praça, casais tomando sorvete. E eu, ali no meio de tudo, em paz, comigo, com o que ficou e com o que decidi deixar. A pousada já era quase um lar. A moça da recepção agora me chamava só de Helena, sem o dona, que carregava anos de invisibilidade. As funcionárias me ofereciam bolacha com chá à tarde. E o senhor do quiosque da esquina já sabia que eu preferia água de coco sem canudo. Pequenos detalhes que, por tantos anos, ninguém mais notava em mim. Voltei à biblioteca naquela manhã. Era dia de leitura pública. Fiquei sentada no fundo da sala, ouvindo uma jovem universitária recitar trechos de cartas antigas encontradas nos arquivos. Cartas de mães para filhos distantes, de filhos que nunca voltaram, de maridos que partiram, de mulheres que ficaram. Aquelas palavras ecoavam como sussurros de todas as Helenas que já existiram, as que foram esquecidas, silenciadas, usadas, depois descartadas com um sorriso cordial. Voltei para casa com vontade de escrever também, mas não cartas para alguém, cartas para mim. Sentei na varanda do quarto e abri meu caderno. Na primeira página, escrevi com calma. Não fui embora. Eu apenas voltei para mim. E foi ali que entendi a diferença. Eu não tinha fugido. Eu não tinha abandonado nada. Eu apenas parei de me abandonar. E isso muda tudo. Nos dias que se seguiram, comecei a pensar nos próximos passos. A pousada era acolhedora, mas temporária. Comecei a visitar apartamentos pequenos para alugar. Queria algo só meu. Não precisava de muito. Um quarto com janela, uma cozinha com espaço para minha chaleira, uma sala onde eu pudesse ouvir música sem fones. Encontrei um estúdio charmoso, com piso de madeira e vista lateral para o mar. O aluguel cabia no meu bolso. A corretora me perguntou se eu queria fazer uma proposta. Sorri. Não, eu quero assinar direto. Esse lugar me escolheu. Enquanto a papelada era organizada, eu comprava pequenas coisas. Uma colcha nova, um vaso com flores artificiais, daquelas que não murcham com o tempo. Um porta-retrato vazio, onde um dia, talvez, eu colocasse uma foto de mim mesma sorrindo.
A venda da casa foi concluída 2 dias depois. O valor foi depositado direto na minha conta. Quando entrei no aplicativo do banco e vi o extrato, não senti poder. Senti alívio. Porque aquele dinheiro era mais que cifras. Era simbólico. Era a prova de que eu podia recomeçar sem precisar implorar por espaço. Mandei uma mensagem para Luísa. Curta, sincera. A venda foi finalizada. A imobiliária vai entrar em contato. Espero que você encontre seu caminho. O meu, eu já achei. Ela respondeu no mesmo dia. Entendi. Mesmo que eu não concorde com tudo, eu aceito. E espero que um dia você me permita te visitar. Eu não respondi. Porque algumas coisas precisam descansar no tempo. Se o dia chegar, que seja natural. Sem cobrança, sem desculpa, sem urgência. Na primeira noite no meu novo lar, coloquei música baixinha, acendi uma vela perfumada e fiz macarrão com alho e azeite. Sentei sozinha à mesa e celebrei. Celebrei o silêncio que não pesava. Celebrei a luz que não ofuscava. Celebrei a liberdade que não exigia plateia. Depois da janta, fui para a sacada. A brisa vinha mansa, o céu já escuro, com estrelas espiando entre os prédios. Fechei os olhos por um momento e ouvi minha própria respiração, tranquila, constante. E ali, com as mãos apoiadas no parapeito e os pés descalços no chão de cerâmica fria, eu soube. Eu venci. Não porque tomei tudo de volta, mas porque devolvi a mim mesma aquilo que nunca deveria ter doado. Meu tempo, meu valor, meu espaço. No dia seguinte, fui até a papelaria da rua de baixo. Mandei imprimir uma frase numa folha bonita, com moldura simples. Aqui mora uma mulher que não se desculpa mais por existir. Pedi para pendurar na entrada do apartamento. Todo mundo que entrar, mesmo que seja só eu, vai ler e lembrar. Porque por muito tempo, eu fui só presença funcional na vida dos outros. Hoje, eu sou presença completa na minha própria vida. E isso basta. Se você gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.